Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade à parte 2 da nossa aula, focando mais na doença arterial coronariana, ou DAC. Para começar, a definição de DAC é essa condição clínica muito pertinente à cardiologia. Ela pode ser definida como uma alteração anatômica e ou funcional que causa isquemia no músculo cardíaco, que é quase sempre reversível e muitas vezes relacionada aos esforços, seja acompanhada de sintomas ou não. Esses sintomas, um dos principais sintomas da DAC, a gente vai ver mais adiante, mas um dos principais sintomas que está relacionado com essa isquemia no músculo é a chamada angina, ou angina pectoris, né? Que seria aquela dor no peito em formato de aperto ou de opressão. Continuando ainda nessa definição, de uma maneira mais sintética, a gente pode dizer que a DAC ela, ela ocorre quando tem um desbalanço, né, um descontrole entre o aumento da demanda de oxigênio e a diminuição da oferta. Dando continuidade ainda nessa parte de definição, a gente tem que a DAC ela pode ocorrer devido a diversos processos pertinentes a essa área da cardiologia, que acometem o músculo cardíaco e adjacências, que podem ou não estar presentes ao mesmo tempo e desencadear essa doença, né? Seriam elas a aterosclerose, aquele processo, a deposição da placa de ateroma, placa ateromatosa, no lumen de diversos vasos, lumen arterial, né, desses vasos, o vasoespasmo coronariano, que é justamente uma condição que as artérias coronárias elas têm uma vasoconstrição alterada, portanto elas se vasoconstrictam em momentos, muitas vezes de forma exacerbada ou de maneira que não deveria estar ocorrendo essa vasoconstrição, por isso que é chamado de vasoespasmo. Além disso, pode existir também uma disfunção microvascular, diversas substâncias químicas que estão envolvidas no correto controle do endotélio vascular, como o óxido nítrico e algumas outras, podem estar alteradas e gerar essa disfunção. Também a questão da cardiomiopatia isquêmica, quando o coração tem essa condição, também é um fator predisponente para DAC, e doenças clínicas que vão diminuir essa oferta ou também aumentam o consumo de oxigênio, né? Algumas condições infecciosas acabam por serem responsáveis por gerar essa DAC. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia da DAC, né? O primeiro ponto importante para destacar na epidemiologia dessa doença diz respeito à prevalência que vai aumentar com o envelhecimento. Isso em ambos os sexos, né? Ou seja, indivíduos idosos, tanto homem idoso quanto mulher idosa, têm uma predisposição maior a ter a doença arterial coronariana. Além disso, a gente tem também outro ponto importante nessa epidemiologia, que em fases mais precoces da vida vai haver uma maior prevalência de DAC entre as mulheres. Elas acabam tendo um risco maior de desenvolver essa doença. Além disso, trazendo, na verdade, um dado mais específico aqui, que vai corroborar com aqueles outros dois dados que eu trouxe, a gente tem que, na população ocidental, né, entre 45 e 65 anos, a incidência vai ser de aproximadamente 1% ao ano dessa condição clínica, né? E em alguns casos pode chegar até 4% em pacientes que são de 75 e 85 anos, né? Aqueles pacientes mais idosos. É só um dado para corroborar com aquela primeira informação que eu trouxe quanto à epidemiologia. Por fim, eu trouxe aqui um mapa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na verdade, ele é fruto de uma pesquisa, né? Dados e estatísticas de mortalidade cardiovascular, que ela foi realizada no período entre 2003 até 2012 e traz alguns dados que são os mais atuais e completos presentes, né, que eu consigo encontrar quanto a essa questão da doença arterial coronariana, né? Aqui nesse mapa ele traz a questão do avanço dessa doença entre esse período de 2003 a 2012. E a gente consegue ver que, apesar de existirem a presença de algumas reduções até significativas em regiões mais como centro-oeste, sul e sudeste do país,
a gente vê uma grande prevalência da cor azul, né? Que seria justamente esse aumento acima de 10% dessa condição clínica nas regiões localizadas mais no nordeste e do norte do país, né? Mostrando aí uma questão sociodemográfica relacionada à doença arterial coronariana, né? Mais um ponto importante, mais a nível de curiosidade mesmo. Continuando, a gente tem como fatores de risco para essa doença, principalmente a questão da idade, né? Como a gente já tinha até discutido, indivíduos mais velhos são mais suscetíveis, mas em fase mais precoce, indivíduos do sexo feminino têm um risco maior de desenvolver essa condição clínica. A gente tem a presença do diabetes mellitus como fator de risco, a hipertensão arterial também está relacionada à DAC, a dislipidemia. A dislipidemia é um ponto-chave, né? Como a gente até discutiu na aula passada, a gente vai ver que essa questão da dislipidemia implica diretamente na gênese da doença arterial coronariana, né? A questão da obesidade, também o sedentarismo, tabagismo afeta muito a DAC, porque ele pode estar relacionado com aquela disfunção do endotélio microvascular e se torna um fator de risco para essa doença. A gente tem também o histórico familiar positivo, ou seja, um indivíduo que tem parentes, principalmente parentes de primeiro grau, com histórico de doença arterial coronariana, tem um risco maior a desenvolver essa doença. E também indivíduos que têm doença vascular periférica e, por fim, a questão de antecedente prévio de alteração vascular em algum órgão, ou seja, se aquele paciente já teve algum histórico dessa alteração, ele também está mais propenso a desenvolver DAC. Continuando, agora vamos abordar a questão da fisiopatologia dessa doença, né? A fisiopatologia da DAC, ela vai ter como base fisiopatológica a aterosclerose, né? E essa aterosclerose, ela vai ser uma base fisiopatológica para grande parte das doenças cardiovasculares, né? Ela vai se tratar de uma doença inflamatória crônica sistêmica de grande complexidade, que ocorre sobretudo na camada íntima das artérias, mas também pode envolver as camadas médias e adventícia. Dando continuidade, ainda nessa questão da fisiopatologia, é importante destacar como a inflamação, o processo, a imunidade, né, o sistema imunológico do paciente vai influenciar nessa fisiopatologia, né? A gente tem que essa inflamação vai modular diversas ações na aterogênese. A inflamação ela está relacionada com a ativação do endotélio, com o recrutamento monolinfocitário, ou seja, de células como macrófagos, linfócitos T e B, mas principalmente o T. Também tem a questão da captação e oxidação de LDL, que a gente vai ver mais lá para frente como que isso vai influenciar nessa fisiopatologia. A gente tem a produção de citocinas, que são essenciais nesse processo. A gente tem produção de proteases, que também vão ser muito importantes, a gente vai discutir daqui a pouquinho. A gente tem como essa inflamação ela vai influenciar a degradação da capa fibrótica, provocar o descontrole daquela placa de ateroma, né? Pode ser até mesmo o desprendimento dessa placa. E também a indução da apoptose das células da placa, né? Mais um ponto importante para a instabilidade do trombo, né? E a gente vai ter também como essa inflamação vai influenciar o controle da coagulação após essa ruptura da placa. Continuando, antes de entrar na fisiopatologia propriamente dita da aterosclerose, é importante revisar um pouco sobre como funciona, como é a anatomia de uma artéria normal, né? É importante lembrar que as artérias normais, elas vão ser compostas basicamente por 3 camadas, que vai ser a túnica íntima, mais internamente, mais no lúmen dessa artéria, a túnica média e a túnica adventícia, que vai ser a porção mais externa desse vaso, né? Na túnica íntima, é importante a gente destacar, como eu acabei de mencionar, é a camada mais próxima da luz vascular e ela vai ser composta por uma monocamada de células endoteliais. Essas células endoteliais elas vão ser muito importantes,
porque elas estão em contato direto com a circulação, né, com o sangue. E elas vão ser importantes para manter essa reologia sanguínea. O que significa reologia? Nada mais é do que esse fluxo constante e normal do sangue dentro dos vasos sanguíneos, né? Essas células endoteliais elas vão secretar diversas substâncias como o heparan-sulfato e a trombomodulina, que evitam que ocorra coagulação e formação de trombos intravasculares e, consequentemente, permitem uma boa reologia sanguínea. Além disso, na túnica íntima, a gente tem que ela vai apresentar na sua região basal, né, após aquela membrana basal, a gente tem a lâmina elástica interna. Essa lâmina elástica interna ela vai ser importante para separar a túnica íntima da camada seguinte e também é uma membrana que vai ser constituída de colágeno, sendo que esse colágeno ele é não fibrilar e do tipo 4. Além disso, ela vai ser constituída também por laminina e fibronectina. Dando continuidade, falando agora da túnica média, a gente vai ter que nessa camada arterial, ela vai ser constituída principalmente por células musculares lisas. Essas células musculares lisas vão estar dispostas em camadas concêntricas e apresentam uma disposição helicoidal. Só para destacar aqui, a gente vai ver mais para frente, mas tanto essas células musculares lisas como também aquelas células endoteliais lá da túnica íntima são duas células da camada vascular normal que vão ser importantíssimas para esse processo de aterogênese. Continuando a falar da túnica média, a gente tem que ir separando essa camada da próxima, a gente vai encontrar a lâmina elástica externa. Olha aí que legal, lá na túnica íntima a gente tinha a lâmina elástica interna, agora na túnica média a gente tem a lâmina elástica externa. Além disso, a túnica média tem a função de conter a energia cinética proveniente da sístole ventricular, ou seja, a velocidade do sangue, a velocidade com que o sangue corre nos vasos sanguíneos é muito relacionada com a túnica média, é controlada por essa camada arterial. Além disso, ela tem uma matriz que vai ser composta por colágeno fibrilar e algumas glicoproteínas variadas. Agora, para finalizar, a gente tem a túnica adventícia, né? Essa túnica adventícia, ela é a camada mais externa, como eu já mencionei, e ela vai ser formada principalmente por colágeno do tipo 1 e também por fibras elásticas. Além disso, ela vai apresentar continuidade com o tecido conjuntivo do órgão onde o vaso estiver localizado. Agora, eu trouxe aqui uma imagem para exemplificar melhor, né, essas camadas arteriais que a gente acabou de discutir. Então, primeiramente, lá no lúmen, no sentido luminal, a gente tem a túnica íntima. Logo abaixo da túnica íntima, a gente tem aqui nessa camada verde, que seria a lâmina elástica interna, que ainda faz parte dessa túnica íntima. Depois da lâmina elástica interna, a gente tem a túnica média, que vai ser aqui a gente evidencia muito bem aquelas células musculares lisas, né, dessa camada arterial, e logo abaixo dela a gente vê ali em verde a outra lâmina elástica, né, a lâmina elástica externa. E por fim a gente encontra a túnica adventícia, formada por tecido conjuntivo. Aí é importante destacar também que não está demonstrado nessa imagem, mas a gente pode ter na túnica adventícia a chamada vasa vasorum, que corresponde a diminutos vasos sanguíneos que são responsáveis pela nutrição dessas camadas mais distantes do lúmen, né? As camadas que estão no sentido abluminal, ou seja, geralmente a túnica adventícia de grandes vasos, como a aorta, as artérias carótidas, vão conter essa vasa vasorum. Agora, dando continuidade, já entrando na fisiopatologia propriamente dita da aterosclerose, a gente tem que, didaticamente, a gente pode dividir a aterosclerose em algumas fases. Primeiro, é importante lembrar que essas fases que eu vou falar aqui, elas vão ocorrer de maneira simultânea. Essa é uma divisão apenas didática. Então, a gente vai ter a primeira fase, a chamada fase inicial da aterogênese. A gente vai ter a segunda fase, que é a fase de desenvolvimento da estria gordurosa. E a gente tem a terceira fase, que é a fase de progressão para a placa complexa.
E por último, a gente tem a quarta fase, que é a fase de rotura da placa. Então, iniciando com essa fase inicial da aterogênese, a gente tem que, primeiramente, nessa fase vai ocorrer uma disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial ela vai ser decorrente de alguns daqueles fatores de risco, como eu já mencionei. Esses fatores de risco promovem um desbalanço entre o correto controle dessas células endoteliais e acabam gerando essa disfunção, né? Essa disfunção ela acaba por gerar um processo inflamatório nessas células endoteliais. Esse processo inflamatório ele vai inicialmente aumentar a expressão de moléculas de adesão nessas células endoteliais. Principalmente a gente vai ter a expressão do VK1, que é a proteína de adesão celular vascular do tipo 1. Essa VK1 vai ser expressa nessas células endoteliais e a partir daí ela vai conseguir recrutar leucócitos para o interior das camadas arteriais, né? E inicialmente vai ocorrer esse processo de adesão leucocitária, os leucócitos vão se aderir por meio dessa expressão do VK1 e por fim vai ocorrer a migração leucocitária, né? O famoso processo conhecido antigamente como diapedese, que atualmente o termo mais correto seria transmigração leucocitária. Essa transmigração leucocitária ela vai ocorrer a partir de um gradiente quimiotático, que vai estar sendo expresso entre a túnica íntima e a túnica média, em uma região que a gente vai chamar de camada subintimal, que vai estar logo abaixo dessa túnica íntima. A gente vai ter a expressão do chamado MCP1, que é o fator quimiotático de monócitos do tipo 1, e esse MCP1 vai atrair esses monócitos que têm um receptor chamado CCR2, e justamente o receptor para esse MCP1. Esses monócitos vão seguindo esse MCP1 até se localizar até se situarem na camada subintimal, onde vão se diferenciar em macrófagos, né? Dando continuidade, a gente passa agora para a fase 2, que seria justamente a fase de desenvolvimento da estria gordurosa. Nessa segunda fase, após aquela transmigração leucocitária, na qual os monócitos migraram e agora estão sendo ativados sob a forma de macrófagos nessa camada subintimal, a gente vai ter que esses macrófagos eles vão realizar a fagocitose, ou seja, a internalização da LDL oxidada que está presente nessa região e a formação da célula espumosa, né? Essa LDL, é importante a gente lembrar da parte 1 dessa aula, a gente falou, né, que o LDL ele é responsável pelo transporte do colesterol. Quando essa LDL está em excesso, ela acaba depositando muito colesterol nessa região dos tecidos periféricos, né? Consequentemente, quando ocorre esse excesso de LDL, esse LDL que vai estar presente nessa região subintimal, ele pode sofrer ação de algumas enzimas, como as oxidases, as lipoxigenases e também as mieloperoxidases. Essas enzimas vão ser responsáveis por acabar oxidando esse LDL e formar esse composto que a gente acabou de mencionar, que é a LDL oxidada, né? Uma vez que a gente tem a presença dessa LDL oxidada, o macrófago ele tem na sua estrutura um tipo de receptor que é o chamado SRA, que é o receptor scavenger classe A. Receptor scavenger, ou também traduzindo para o português, poderia ser chamado de receptor varredor ou receptor removedor classe A, né? E esse macrófago realiza essa endocitose do LDL a partir desse receptor scavenger e no macrófago, quanto mais ele vai incorporando o LDL, ele vai armazenar o colesterol presente no LDL sob a forma de ésteres de colesterol no seu citoplasma. Só que ele não tem um mecanismo regulador muito apropriado. Então, consequentemente, ele vai acumular esses ésteres de colesterol sem controle, até que quando tem uma quantidade muito excessiva de ésteres de colesterol no citoplasma do macrófago, ele vai formar uma célula especial, que a gente vai chamar de célula espumosa. E é importante destacar que
nesse processo não há participação da ApoB100, aquela apolipoproteína da LDL, né? Esse receptor Scavenge, ele vai fazer essa internalização apenas de LDLs que vão estar oxidadas ou alteradas de alguma forma. Além disso, ainda nessa fase de desenvolvimento, a gente tem que, após ocorrer esse processo, esses macrófagos, na verdade essas células espumosas já presentes no local, vão secretar algumas outras citocinas. Entre elas a gente tem o MCSF, né? Que é o fator de crescimento de colônia de macrófagos. E, dentre outras funções, essa citocina ela vai ser responsável por aumentar aquele processo de aderência leucocitária, amplificando essa resposta imunológica, né? Consequentemente, vai permitir que mais monócitos cheguem a essa camada subintimal e se diferenciem em macrófagos e também alguns outros leucócitos, né? Como principalmente os linfócitos T. Aí, justamente esses linfócitos T, presentes nessa camada subintimal, quando eles são ativados, aí a gente vai ter a resposta imune adaptativa celular, né? Lembrando que aquele primeiro ponto que eu mencionei, que seria aquela internalização da LDL, ela é entendida como uma resposta imune do tipo inata, enquanto que essa ativação dos linfócitos é a resposta imune adaptativa. Justamente nessa resposta imunológica adaptativa, a gente tem que os linfócitos T, eles podem ser polarizados em diferentes perfis, né? Eles podem ter um perfil efetor ou um perfil regulatório. Uma vez que eles sejam ativados, eles podem polarizar ainda para o perfil TH1, que é o perfil pró-inflamatório, ou ainda para o perfil TH2, que seria um perfil anti-inflamatório. O perfil TH1 é o que vai ser responsável pela progressão dessa aterosclerose, né? Progressão da formação da placa, principalmente pela secreção de algumas citocinas, como o interferon gama, o TNF-alfa e também a linfotoxina. Ao mesmo passo, você também teria a ação aí do linfócito T regulatório, que o balanço entre esse T regulatório e o TH1 é que seriam responsáveis por estabilizar essa placa ou acabar promovendo uma maior progressão da aterosclerose, né? E além disso, a gente tem também a ação de linfócitos TCD8 que podem acabar realizando algumas ações dentro dessa região. Aí só para finalizar, ainda nessa segunda fase, a gente tem que esse momento aqui, quando a gente tem essa grande presença de células espumosas e esse perfil TH1 sendo muito expresso, a gente chama isso aqui de estria gordurosa. Essa estria gordurosa, ela ainda é uma lesão que pode ser revertida, né? Ou seja, uma lesão reversível, dependendo dos fatores dos hábitos de vida do paciente, né? Se for melhorar a alimentação dele, maior prática de exercícios físicos, ou até mesmo se for necessário aí a utilização de alguns medicamentos, essa lesão ela pode ser revertida. Agora, continuando, a gente chega na terceira fase, né? Que seria justamente a fase de progressão para a placa complexa. A partir daqui a gente vai ter a evolução daquela estria gordurosa para uma placa de ateroma, placa ateromatosa propriamente dita, né? O que vai caracterizar isso é justamente a migração das células musculares lisas. Quando a gente tem, lembrando que essas células musculares lisas, elas vão estar presentes na túnica média. Quando elas migram para essa camada subintimal, vão acabar encapsulando essa lesão e formando justamente uma chamada capa fibrosa, né? Que além das células musculares lisas, elas vão secretar algumas outras substâncias, né, na sua matriz extracelular e formar essa capa fibrosa. E lembrando que no interior dessa lesão a gente vai ter um núcleo que ele vai estar ocorrendo necrose nesse núcleo e também calcificação. E por último a gente teria essa neovascularização, né? Aí de uma maneira mais didática, eu trouxe aqui ao lado da imagem os processos que podem ocorrer, que na verdade ocorrem simultaneamente dentro dessa fase, né? A gente poderia dividir ainda em processos de degradação, mineralização, neovascularização e também crescimento da placa. O processo de degradação é justamente o que está ocorrendo no interior da lesão, né? Nesse núcleo.
que nesse núcleo necrótico, né? Justamente por ação de citocinas, como a PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas, e também a MMP9, que é uma metaloproteinase de matriz ou metalopeptidase de matriz 9, elas vão estimular algumas células presentes nesse local e gerar esse núcleo necrótico, a degradação dessa placa. A gente tem também ocorrendo ao mesmo tempo a mineralização, né? Essa mineralização ou calcificação, ela vai ocorrer de maneira semelhante ao que ocorre na calcificação de um tecido ósseo, né? E então justamente a gente vai ter aí o antagonismo entre o RANK e a osteoprogerina, né? Na verdade, o RANKL e a osteoprogerina. Lembrando que a osteoprogerina também pode ser chamado de fator inibidor da osteoclastogênese. Ela vai ser responsável por favorecer essa calcificação no interior da placa, enquanto que o RANKL, uma vez que ele ativa o RANK, né? Lembrando que o RANKL ele é o ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B, e ele, uma vez que ele se liga ao RANK, ele ativa esse RANK e acaba inibindo a calcificação. Então, o antagonismo entre essas duas substâncias vai promover ou inibir esse processo. Além disso, a gente vai ter também a neovascularização. O que seria isso? Essa neovascularização é a formação de vasos intraplacas. Vasos muito friáveis, muito pequenos, são formados no interior ou na região periférica dessa lesão, justamente para nutrir as células que estão presentes nessa região. Aí, esses vasos eles são muito friáveis, eles podem romper com facilidade. Mas para a formação desses vasos, a gente tem a ação de algumas citocinas, né? Que eu trouxe apenas para destacar, que seria justamente a VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. A gente tem também o FGF, que é o fator de crescimento fibroblástico. A gente tem a oncostatina M e também o PGF, que é o fator de crescimento placentário. Por fim, a gente tem também essa outra etapa, que seria a etapa de crescimento, né? Esse crescimento é importante lembrar que no início vai ocorrer o chamado remodelamento positivo, em que essa placa ela vai crescer no sentido abluminal, ou seja, no sentido oposto ao lúmen. Ela cresce para a região da túnica adventícia, né? E dessa forma ela não vai comprimir o lúmen vascular e não gera nenhum tipo de estenose. Conforme essa placa vai progredindo ainda mais, aí vai ocorrer o chamado remodelamento negativo, que seria o crescimento no sentido luminal, em que essa lesão, essa placa, ela cresce para o interior do lúmen desse vaso e, consequentemente, pode gerar um bloqueio do fluxo sanguíneo, né, chamada estenose. E, para destacar, algumas citocinas vão ser importantes nesse processo, né? A gente tem aí principalmente o CD40L, que é um ligante de uma proteína, né? A glicoproteína CD40, e também o HANTS, que é uma citocina produzida, expressada, né? Secretada por alguns linfócitos T. E, por fim, a gente teria a última fase, né? Que seria a fase de ruptura da placa. Lembrar que essa fase, na verdade, ela não vai estar mais tão relacionada à DAC, porque a DAC é justamente aquele processo em que você tem a placa aterosclerótica ali presente, mas essa placa ela vai ser chamada de uma placa estável, porque ela não tem o risco de romper ou de se movimentar. Quando vai ocorrer a rotura da placa, aí vai ser aquela chamada placa instável e vai dizer respeito a outras condições cardiovasculares, como a síndrome coronariana aguda, né? Mas só para ficar amarrado nesse processo de aterogênese, eu vou citar brevemente como seria essa fase de rotura da placa, né? Ela pode ocorrer de duas formas: a rotura da capa fibrosa, que é o processo mais comum, e também o mais brando, entre aspas, né? E também a erosão superficial da íntima, que é um processo mais raro e às vezes acaba tendo consequências maiores. A rotura da capa fibrosa, ela pode ocorrer por alguns motivos, né? O primeiro motivo seria justamente no interior da lesão dessa placa placa ateromatosa,
a gente teria aqueles vasos, né, aqueles microvasos que foram formados. Como eu tinha mencionado, eles são bastante friáveis e eles vão estar muito suscetíveis à hemorragia, né? Uma hemorragia nesses microvasos da placa, eles podem desencadear duas coisas. Uma chamada trombose in situ, na qual a formação do coágulo nesse microvaso pode ganhar a circulação sistêmica e, consequentemente, gerar as consequências de uma trombose no organismo, ou pode ser formada essa hemorragia local. Essa hemorragia local acaba gerando a expressão de diversas outras citocinas que, consequentemente, vão contribuir para o enfraquecimento da capa fibrosa, né? Daquela capa fibrótica, lá onde tem as células musculares lisas e a sua matriz extracelular formando essa capa. Uma vez que ela enfraquece, por fim vai ocorrer a sua ruptura, né? Essa ruptura ela vai expor o core, ou seja, o núcleo lipídico dessa lesão, né? E esse núcleo lipídico, ele tem diversas citocinas, dentre elas a CD40L, que ela está relacionada com a expressão do fator tecidual. E dentro da cascata de coagulação, a gente lembra que esse fator tecidual ele é importante para ativar a via extrínseca dessa cascata de coagulação. Uma vez que ele ativa essa via extrínseca, a gente vai ter a formação do trombo nessa região da placa, e a partir daí esse trombo ele pode se manter aderido à placa, né, gerando uma lesão estável, ou ele pode acabar evoluindo, se desestabilizando, né, se torna uma lesão instável e pode acabar rompendo, pode acabar se desprendendo dessa região da placa e gerar uma embolia em outros locais do organismo. Essa embolia pode ser responsável pela SCA, síndrome coronariana aguda, né, como exemplo a gente tem um infarto agudo do miocárdio, ou também pode acabar gerando um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, seria o nome mais apropriado, e também pode gerar diversas outras condições, uma embolia pulmonar e etc. Só para finalizar, a gente teria o outro processo, né, que é a erosão superficial da íntima, que ao invés de ocorrer todo esse processo no interior da lesão e culminar com essa ruptura da placa fibrótica, algumas outras condições, não se sabe ao certo o que desencadearia isso, mas justamente esse processo inflamatório acaba por deixar a túnica íntima mais fragilizada, né? Uma vez que ela está fragilizada, ela pode acabar erodindo. Quando ela erode, ela vai expor essa região subintimal, e essa região subintimal também pode acabar expressando uma quantidade maior de fator tecidual. O fator tecidual ativa a via extrínseca da coagulação e pode acabar formando o trombo, né? E ter as demais consequências que eu já havia mencionado. E para essa questão da fisiopatologia, era basicamente isso que a gente tinha para passar para vocês. Então, em relação ao quadro clínico da aterosclerose, eu tenho dois fatores que eles são bem relevantes e presentes na DAC, né? A angina do peito, né, que eu tenho que levar em consideração a localização, a duração, a intensidade, qualidade, e também a dispneia. Então, esses são os principais quadros clínicos da DAC. Em relação ao desconforto no peito, né, ele é causado pela isquemia miocárdica. Geralmente ele é localizado no pré-córdio, né, ele vem em aperto e piora com as atividades físicas e melhora com repouso. Só que não é comum a presença de sintomas diferentes dos que eu descrevi, né? Cada paciente ele pode apresentar uma dor diferenciada. Por exemplo, em idosos, né, o que eu vou encontrar mais comumente? A dispneia, né? A dor ela também pode ter uma localização distinta, né? A dor ela pode estar localizada no epigastro, na mandíbula, ela pode acometer apenas o braço esquerdo ou apenas o braço direito ou ambos, ela pode irradiar para as costas, né? E em relação à dispneia, relacionada à DAC, ela pode ser muitas vezes confundida com outras patologias que estão associadas ao sistema respiratório, né? Então, muitas vezes é necessário você explorar os sintomas associados à dispneia, né? Como tosse, sibilo, relato de exacerbação, para direcionar para aquele diagnóstico não cardiológico. O tabagismo também é importante,
né? Porque o tabagismo, tanto atual como pregresso, pode não ajudar na elucidação, né? Então, ele é um fator de risco, mas ele é um fator de risco cardiovascular, sim, mas ele pode estar associado justamente com uma doença o quê? Pulmonar, né? Então, você tem que estabelecer esses parâmetros para fazer o diagnóstico diferencial. A duração do desconforto também é relevante, porque a dor, essa angina do peito, ela é uma dor curta, mas ela vai até a 10 minutos, né? Então, geralmente, ela não ultrapassa esses 10 minutos, e ela é uma dor curta, mas ela não chega a ser apenas uma dor de segundos, né? Então, geralmente, ela não é essa dor de segundos. Então, se a dor é apenas por segundos, você já diferencia, já sabe que tem uma chance menor de ser uma DAC, né? E, apesar de não ter uma regra, né, o paciente quase sempre desencadeia esses sintomas sempre com a mesma intensidade do esforço, a não ser quando há piora do quadro clínico. Então, essa característica que eu acabei de falar, ela se chama de reprodutibilidade, né? Então, quando você faz um esforço semelhante, você tem uma dor semelhante, né? Os sintomas, ele também pode estar relacionado às refeições, né? Principalmente quando você faz uma refeição exagerada, né? Uma ingestão alimentar mais difícil, né? E aqui você vê uma tabela, né? Dessa classificação da dor torácica, né? Da angina do peito. A angina pode ser angina típica, angina atípica e dor não anginosa. Uma angina típica é quando você tem a presença dos seguintes critérios: desconforto retroesternal com característica e duração compatíveis. É uma dor provocada pelo exercício ou estresse emocional, é uma dor aliviada pelo repouso ou uso de nitratos, né, dos medicamentos. Uma angina atípica é quando eu tenho só dois dos critérios que eu listei acima, né? Listei 3, se eu tiver só 2, então significa que é uma angina atípica. Já a dor não anginosa é aquela que tem só um ou não tem nenhum desses critérios acima descritos. Então, aqui, né, tem a classificação, que são 4 classes, né, a classificação da intensidade dos sintomas de acordo com a Sociedade Canadense de Cardiologia, né? Então, a classe 1 é quando o indivíduo ele faz atividades habituais e não causa angina. Essas atividades não vão gerar angina, como andar, subir escadas, né? O sintoma pode aparecer em atividade intensa ou muito prolongada, mas, assim, atividades habituais não aparece angina. Classe 2, quando tem uma leve limitação das atividades habituais, né? Os sintomas eles estão presentes ao caminhar ou subir escadas rapidamente. As atividades mais leves podem causar sintomas no frio, após as refeições ou durante momentos de estresse. O sintoma também pode estar presente em caminhadas superiores a 100 ou a 200 metros, né? Então, você vê que tem uma leve limitação, né? Você já apresenta sintomatologia com atividades habituais, uma leve limitação. A classe 3 você já tem uma grande limitação das atividades habituais, né? Um sintoma está presente durante a caminhada no plano, né? Mesmo que seja curta, menor que 100, 200 metros, você vai ter essa sintomatologia. Sintoma ao subir um lance de escada em condição normal, também apresenta. E a classe 4 é quando você tem limitação de todas as atividades. Então, o sintoma está presente até mesmo em repouso. Então, o paciente está sentado, ele vai apresentar a sintomatologia. Então, ele já é classificado na classe 4. O diagnóstico da DAC, você tem que ver o quê? Fazer uma anamnese detalhada, um exame físico, né, bem descrito, bem elaborado, né? E fazer os exames subsidiários, né? O diagnóstico da DAC estado tem que seguir os princípios da semiologia médica, né? Então, incluir esses 3 parâmetros, né? A regra é válida para paciente sintomático, para paciente assintomático, sempre fazendo esses 3, né? E você vai procurar, né, a doença, né, através desses exames subsidiários, né? Só se você tem um paciente que tem um maior risco, né? Que você vai identificar lá no atendimento médico que o paciente tem um maior risco, aí eu vou fazer o exame subsidiário, porque eu não vou impor, né, colocar o paciente para fazer um exame que ele não necessita. Então, quando eu vejo que ele tem realmente
um maior risco cardiovascular, eu submeto o paciente a esses exames, senão não submete. Mas entra, assim, na característica, nos 3 pontos do diagnóstico, né? Então, os pacientes que têm fatores de risco conhecidos, estão mais sujeitos a desenvolver, ter uma doença, né? Então, a abordagem dele vai ser diferenciada, né, de um paciente que não tem fatores de risco, né? As doenças associadas também são relevantes, né? Se o paciente tem um problema renal, se tem uma diabetes, né? É relevante, né? Porque muitas delas podem isoladamente levar ao diagnóstico da DAC, né? Até mesmo o infarto do miocárdio prévio, né? Você já sabe que diagnostica o paciente como DAC, né? O exame clínico, ele geralmente não vai mostrar alteração específica, né? O paciente tem DAC, eu estou vendo aqui na clínica. Não vai ter manifestação, alteração específica, mesmo que o paciente seja assintomático. Porém, você sabe que as doenças associadas, né, podem manifestar alterações significativas no exame físico, né? Se a pessoa tiver uma doença aterosclerótica grave das carótidas, né, aí você vai ter a presença dos sopros, né, que pode ser percebido. Então, as doenças associadas, elas saltam, elas demonstram no exame físico, né? A DAC em si não, mas as doenças associadas você consegue perceber. Por isso a importância do exame físico. Paciente com insuficiência cardíaca, com arritmia, né, também vai ter essas alterações no exame físico, né. Então, é isso. Aqui eu coloquei os critérios para confirmar ou descartar a hipótese da doença coronariana, né? Então, são 5 critérios, né, no contexto de atendimento primário, né, que foi proposto em 2010 por Bosner, e ele fala que, primeiro critério, homens com idade superior a 55 anos e mulheres com idade superior a 65 anos. Segundo, doença cardiovascular conhecida. Terceira, crença pelo paciente que a dor seja de origem cardíaca. Quarto, a dor piora no exercício. Quinto, a dor não se reproduz à palpação. Então, o que acontece? Quando você tem apenas 2 características, ou menos dessas 5, se eu tenho 2 ou menos, presente, é possível descartar a DAC, né? Então, em 81% dos casos. Se eu tenho só 2 ou menos, eu posso descartar já a DAC em 81% dos casos. Se eu tiver entre 3 e 5 características dessas listadas, né, presente, então a acessibilidade chega a 87% de chance de ter ataque. Então, esse critério ele é importante porque se eu tenho 2 ou menos, tenho maior chance de não ter, 80% de chance de não ter DAC. Se eu tenho entre 3 e 5, tenho 87% de chance de ter a DAC. Em relação, gostaria de falar ainda sobre o exame físico, né? Que o exame físico no diagnóstico já abordei bastante, mas ele é muito importante só para dar uma pincelada maior, porque ele tem que detectar as complicações de doenças isquêmicas, né, e afastar as outras patologias, né, por exemplo, diagnóstico diferencial de valvulopatia, miocardiopatia, anemia e hipertireoidismo. Eu tenho que fazer esses diagnósticos diferenciais tudo no exame físico, entende? Mesmo olhando lá as doenças associadas e fazendo o diagnóstico diferencial no mesmo momento, né, é importante. E em relação aos exames complementares, quais são os exames que eu posso fazer, né? Os testes bioquímicos, né, que é o quê? Hemoglobina glicada, principalmente paciente diabético, né, para taxa de infiltração glomerular, níveis lipídicos, né, proteína C reativa e outros testes mais simples, como hemograma, função hepática e tireoide, mas são também importantes, porque você vai fazer aquele diagnóstico diferencial, né? Outros exames são importantes, como
eletrocardiograma em repouso e ecocardiograma transtorácico em repouso. Se o paciente, dependendo do grau da isquemia dele, se eu quero avaliar a isquemia daquele paciente, aí eu já submeto, eu vou sempre analisando, né? Se eu preciso analisar aquele paciente que tem um maior risco, eu preciso ver o grau de isquemia dele, então eu já vou submeter esse paciente a outros exames mais complexos, né? A uma cintilografia. Então, eu submeto ele a outros exames. Se eu quero ver a anatomia também do coração, eu boto uma tomografia computadorizada também. Então, por aí vai. Mas os exames de praxe são esses, né? Tem os testes bioquímicos e o eletro e o eco. São os exames mais comuns, digamos assim. Agora sim, tratamento. Então, o tratamento, né, a decisão terapêutica do paciente que tenha a doença coronariana vai depender de vários fatores, né, que é a intensidade do sintoma, resultado de teste não invasivo, risco de morte, né, através da estratificação de risco, possibilidade de intervenção, seja percutânea ou cirúrgica. Então, eu tenho que avaliar cada paciente individualmente, né, ver qual é a necessidade dele, ver qual é o grau de risco dele, para saber se eu, de repente, vou ter que fazer uma intervenção percutânea ou até mesmo cirúrgica. Será que eu vou submeter o paciente a uma revascularização coronária, né? Ou vou submetê-lo a uma angioplastia com implantação de um catéter, né? E por aí vai. Então, lembrando sempre que no tratamento você tem que levar em consideração modificação no estilo de vida, né, que vai se basear em dieta adequada, no perda de peso, prática de atividades físicas regulares, né, cessação de tabagismo, né, você deve recomendar isso para os pacientes, né, independente do diagnóstico ou não de uma doença coronariana. Então, o tratamento, ele tem várias vertentes, né? Tem vários fluxogramas, coloquei alguns aqui, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse diagnóstico, né? De acordo com a estratificação da DAC. Então, o paciente, ele tem uma endotorácica congênita, então, eu já posso pensar numa síndrome coronariana aguda. Ele tem, então, vou seguir aquelas diretrizes, né? Se ele não tem, eu vou para pensar na angina de início, ela é de início recente, ela é limitante, ela é rapidamente progressiva, ou tem insuficiência cardíaca de uma etiologia isquêmica? Tem? Sim. Eu faço a coronografia. Não tem? Então, vou ter que avaliar, fazer uma avaliação funcional, uma perfusão miocárdica associada ao TE. Se o diagnóstico for duvidoso, vou fazer uma angiotomografia de coronária. Né? Se o diagnóstico for confirmado, tem alto risco? Sim, faz coronografia. Não tem alto risco, faça um tratamento clínico. Né? Um tratamento clínico otimizado, com controle dos sintomas. Os sintomas são controlados, vai ter melhora na isquemia, eu faço um teste para provocar isso. Eu posso fazer o quê? Um teste, por exemplo, ergométrico. Faço um teste ergométrico, vejo se sob estresse aquele paciente ele vai ter uma reação diferente, vai ter uma sintomatologia presente, também é um teste que eu posso submeter ao paciente, mas e aí já tentando avaliar a isquemia, certo? Então, um paciente que está medicado, eu vou fazer testes para avaliar a isquemia. Vou ter o controle de sintomas? Não, faz coronariografia. Tem o controle de sintoma quando ele está medicado? Tem. Então, o tratamento ele está ideal para aquele paciente, eu posso mantê-lo. Aqui tem outro fluxograma, né, para decisão terapêutica ainda na DAC, né? Quando eu tenho uma DAC significativa e uma isquemia maior que 10% do miocárdio e o tratamento medicamentoso otimizado, o que acontece? Eu posso tanto fazer uma revascularização, né, e submetê-lo para uma cirurgia, se ele tiver fatores anatômicos preponderantes, né, o número de vasos acometido, doença
DA proximal, né? Então, eu vou ver essa parte anatômica, se realmente é necessário uma revascularização. Os fatores clínicos, idade, sexo, comorbidade, fragilidade, função do ventrículo esquerdo, como está? Tem uma tolerância a medicamento? Quais são os scores clínicos? Ele realmente precisa ser submetido a uma cirurgia? Os fatores técnicos, revascularização completa, incompleta, cirurgia de revascularização prévia, tem que analisar também. Os fatores locais, né, o volume, a qualidade do centro, a preferência do paciente, né, o custo, o paciente pode fazer essa cirurgia, tem como bancar, vai ser privado ou vai ser pelo SUS? Tem viabilidade da cirurgia, ele vai precisar esperar por quanto tempo para ser submetido? Uma cirurgia cardíaca, né, ela é uma cirurgia de alta complexidade, então ela acontece em grandes centros, né, em qualquer lugar que ocorre. Muitas vezes o paciente ele precisa se deslocar para a capital para realizar um procedimento desse, fica muito tempo na lista de espera do SUS, né, para conseguir uma vaga no centro cirúrgico, né? Então, ele pode fazer, então, depois de todos esses fatores analisados, eu vejo se ele pode ir para a cirurgia de revascularização, né, coronária, ele pode fazer um tratamento híbrido, ou ele vai fazer só uma angioplastia percutânea, né? Então, eu vou analisar todos esses fatores, lembrar também do grau de risco cardiovascular do paciente para ver qual é o melhor tratamento para ele, né? Lembrando que esses tratamentos aqui são invasivos, né? Se a revascularização não for possível, tem uma angina refratária, né? Então, o que que eu posso fazer? Posso fazer uma terapia de Celotron, ou eu posso fazer uma estimulação medular, uma contrapulsação externa, uma terapia analgésica. Como eu devo proceder, né, se o paciente ele não pode se submeter a uma revascularização? Então, tudo isso deve ser analisado com cautela pelo médico, né, para ele ser encaminhado da melhor forma possível e que traga melhor benefício para o paciente. Aqui é um fluxograma, né, em relação aos medicamentos, né, utilizados para o tratamento da angina estável, para aliviar os sintomas, né, que essa linha de medicamentos é proposta pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, quando eu quero ter um controle rigoroso dos fatores agravantes e o precipitante da angina, eu posso usar um nitrato de ação rápida. Primeira linha, beta-bloqueador. Segunda linha, trimetazidina, ivabradina, né, que são bloqueadores dos canais de cálcio. Terceira linha de tratamento são os nitratos de ação prolongada e a quarta linha, allopurinol. Agora, quando eu quero ter também ainda o controle rigoroso dos fatores de risco cardiovascular, né? Então, esse fluxograma ele vai mostrar que eu quero uma redução dos eventos cardiovasculares, certo? Né? Então, e aqui ele utiliza também um infarto agudo do miocárdio prévio, uma disfunção do ventrículo esquerdo, né? E aí você faz essas terapias. Se eu quero controlar o fator de risco cardiovascular, a primeira linha de tratamento é utilizar antiplaquetário, estatina e IECA. A segunda linha de tratamento são os bloqueadores, trimetazidina e ivabradina. Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula 6 sobre doença arterial coronariana. Nessa parte 2 a gente abordou sobre aterosclerose. Muito obrigada por ter assistido essa aula e até mais.